Olá, Bom dia, tudo bem, menina? tudo bem? Tudo bem, Marabô? Tudo na paz. Hoje eu tenho, a gente tem perguntas de uma pessoa que escutou os diálogos com você, o nome dela é Raquel, e ela mandou, com muito carinho, mandou várias perguntas para você. Elas vão estar relacionadas tanto ao diálogo sobre os terremotos, as placas tectônicas, a mudança planetária, quanto ao diálogo sobre o inferno. Tudo bem? Muito bom. Tudo bem? Então, eu vou fazer as perguntas na ordem que ela mandou para ela também poder ir acompanhando. Então, porque ela mandou em períodos diferentes, que ela escutou os diálogos em dias diferentes também, mas eu vou fazer na ordem que ela nos mandou, tá bom? Sem problemas. Então, a primeira pergunta é: por quê? Por que o senhor Marabô disse que algumas pessoas se referem a ele como demônio? Todos os seres têm um grau perceptivo ante a realidade que eles nutrem. Assim como artistas e músicos captam as informações do próprio campo e através do sentir e nutrir, expressam tais informações como música, arte, pintura. Outras pessoas captam funções e expressões do próprio campo e as traduzem ante ao seu grau de consciência e ego. Em uma época não tão distante, algum veículo passou, desculpe. Em uma época não tão distante, foram dadas colocações às quais existiam responsáveis por alguns desastres, onde foi levado a um certo culto ou até mesmo expansão de medo. Eu dei essa conotação para um entendimento mais amplo e para as pessoas inconscientemente captassem as mesmas informações do campo, dando conotação e desvinculando medos pessoais e ancestrais ante a essa proposta, pois tudo é equilíbrio e a disseminação do medo não é a proposta. Foi claro? Sim, sim. E ah, tem, tem essa tendência histórica de tudo que não se conhece se usar o nome demônio também, né? Exato. Eu não dei a minha expressão como um demônio, pois os mesmos não dão uma conotação histórica ruim ou boa. Para quem estuda de fato, entende que são apenas expressões. O nome agente do caos foi apenas um dos nomes atribuídos, mas não o único nome e nem o nome que eu prefiro. E o nome que você prefere é Marabô, né? Exato. Digamos que é mais fofo. É mais O fofo. próprio nome também, quando alguém diz esse nome, a forma com que as palavras ecoam e as vibrações emanam é mais funcional a proposta. E quando ela fala, ela também fala do chakra laringe para dentro, a qual essa vibração emana para de dentro dela por mim. Por isso que hoje nós ouvimos. Essas informações são um tanto novas, então para o menino trazer há uma certa dificuldade nos campos e por isso
as palavras somem. Me desculpe. Acho que a gente pode passar, então, para a segunda pergunta, está um pouquinho relacionada a essa também. Então, por que você disse também que você está atrás da morte? O que você traz à morte? Ante algumas óticas, sendo uma fração do contexto, onde apenas a vida terrena, que leva em média 80 anos, é a realidade, um desastre só traz a morte. Porém, olhando um aspecto amplo, aonde o ser é imortal, aonde o ser é uma expressão divina, aquele é apenas um dos processos a qual ele passa na própria existência, onde ele mesmo é maior do que a existência. O processo que ocorre ante a dessoma de muitas pessoas em um desastre descompacta o ponto de pressão sobre o planeta, fazendo com que mais pessoas com equilíbrio e estado expansivo venham, assim, tendo cada vez menos processos cataclísmicos. Então, o mesmo cientista que desenvolve um processo de uma granada, de uma arma química, mata talvez milhões de soldados, mas o mesmo processo onde ele desenvolveu a capacidade de manipulação dos compostos químicos traz a capacidade de manipulação de componentes usados amplamente na agricultura, aonde o planeta só consegue sustentar tanta vida com os mesmos processos de manipulação. Então depende da ótica e depende do julgamento. Compreende? Sim. É triste se eu olhar apenas para o processo de autodepredação dos seres numa guerra. Mas a mesma inteligência e a mesma ciência pode ser usada para outras coisas. Sim. Está relacionada a essa. No que consiste, então, o seu trabalho? Não só o meu, mas de centenas. Não só eu, mas muitos. Não é eu, e sim nós. O trabalho é um trabalho onde nós cuidamos do planeta, mantendo o equilíbrio, dando condições para a expressão do livre-arbítrio no próprio nutrir dos seres, assim como eu, você e a menina que indagou tais questões. Foi claro, eu posso devagar mais. Pode devagar mais, eu ia perguntar se está relacionado também com o trabalho do meia-noite. São expressões do mesmo contínuo. O meu trabalho está relacionado a cataclismas terrestres, aonde outros trabalham dentro da própria expressão, da densificação das projeções mentais e dos contextos da própria moral, dos contextos dos próprios atos,
aonde nós induzimos esse processo de uma forma mais gentil possível. Nosso outro amigo trabalha dentro do equilíbrio, aonde a expressão está sempre no equilíbrio. Ele molda o mesmo equilíbrio para que haja escolhas ante ao nutrir de cada um, e no caso dele especificamente, um nutrir coletivo. Não melhor ou pior, apenas estágios e processos da própria vida. E se a Raquel quiser conversar com você, essa conversa seria uma conversa toda mental? Isso é possível? Ela se sintonizaria com você especificamente? Ela quer saber como ela poderia fazer isso. Eu falei que, olha, uma opção é vir conversar com a gente, mas se ela quiser fazer isso de Exato. maneira pessoal. Ela, entrando em estado meditativo, se interiorizando, pensando em mim, ela vai pulsar para dentro, sem dúvida, ante ao meu grau de consciência e o meu ponto de expressão. Eu estarei lá, não em minha totalidade, mas em essência, sem dúvida. Assim, suas perguntas serão respondidas dependendo do grau de consciência dela e da forma com que ela se vê, em uma voz diferente ou na própria voz da mesma. Ela terá esse sentimento de aconchego e paz, e terá suas respostas sem dúvida. Mas um ponto é importante: todos nós temos os nossos amigos. Todos nós temos os seres que sustentam a nossa consciência de forma coletiva e natural. Ela também tem os amigos, a qual não há necessidade de se prender. Não que eu não ache o carinho admirável, eu gosto, mas todos podem conversar com seus próprios amigos. É uma das mensagens deste trabalho. Tudo é democrático, todos têm vez e todos têm voz. Sim. Sim, mas agora eu vou inserir uma pergunta minha, então, porque casa com essa. E como fazer o discernimento? Como saber com quem você está conversando? Com o tempo e na própria sutilidade das expressões, se acalmando e exercitando a sensibilidade, se nota. Existem certas nuances que transpassam a sua essência. Essas nuances trazem a identidade de cada ser. Entende? Vou ver se eu entendi. Então é se conhecendo e para saber o que é seu e o que é do outro. E aí também ir conhecendo o outro aos pouquinhos. Sim, mas existem exercícios. Você pode ficar na posição de lótus. Primeiro, tentando entender seu processo respiratório. Entender por que ele não é exato, porque ele tem impulsos. Entender as nuances do respirar e inspirar. Depois de praticar a sua sensibilidade por um período,
E fazendo isso naturalmente, você passa a tentar perceber seus batimentos cardíacos em seus pontos de expressão. Você começa pelas veias localizadas na sua perna. O menino não tem um nome. Depois, pelo pulso, coração e depois o pescoço. Depois desse processo, você começa a praticar a sua sensibilidade no externo, sentindo as pessoas quando elas falam com você. Quando a pessoa formata cada frase, cada palavra, ela diz muito dela, pois ela abre a porta do sentir. É um processo sutil e delicado, mas possível. A partir daí você vai notando as nuances e influências, não só em você, como no outro. E começa a se notar um pouco diferente. Começa a entender que os seus pensamentos não são seus. E que as expressões do contínuo, sim. E você se nota que sua vida se transforma. Entendeu? Sim. E aí pode dizer então que você nota, eu noto mais a bolha, eu noto mais a bolha então? Ou as Sim, várias bolhas? você se nota e se vê no próximo. Entende que não há divisão. E tudo que ele sente, em algum grau você sente. Compreende? Sim, é um processo. Mas, sem querer complicar muito. Mas como exercer, depois que você desenvolve essa capacidade de ver, de sentir o que o outro sente, e tem toda essa parte de conhecer o outro mais não verbalmente, e essas informações que se tem acesso, como exercer isso com respeito ao outro? A própria expressão de tal capacidade faz com que você acesse mais consciência, emanando vibrações no contínuo a qual você passa por experiências, te levando a ter mais consciência. Nenhuma capacidade é exposta a seres que não têm consciência para tê-la. Não é um contínuo dividido. Se você não quer passar por experiências que te levam a um entendimento mais brando das realidades, mesmo quebrando crenças e situações cômodas, eu aconselho a não executar tal exercício. A sua bolha vibra diferente, experiências diferentes. Pessoas que precisam de uma vibração do contínuo como a sua lhe procuram. Você se torna um ponto de luz. Não que anteriormente você não fosse, mas o seu padrão se coliga a outras realidades que necessitam de tal expressão do próprio no sentir. É um processo inevitável. Lei da afinidade. E você sempre evolui e se expande mais diante de tais experiências. Você se abre. E aí acho que tem uma boa transição para a próxima pergunta que ela fez, que do que se trata essa bolha pessoal que você menciona? E se estiver relacionado, como que essa bolha se forma? O corpo tem seus meridianos e seus milhares de chakras. Dentre eles existem alguns que são principais. Se você pegar um sistema toroidal,
aonde você expressa o próprio torus sobre um conceito energético. Passou outro veículo, desculpe. Sobre o mesmo conceito energético, as energias saem por cima, se podemos dizer assim, passam por todo o perímetro do próprio sistema toroidal e entram pela parte inferior. São moldadas e trabalhadas dentro desses vórtices vibracionais, que aqui são chamados de chakras. E aí você tem um sistema bioenergético, psiônico, essencial e sustentador da própria vida, dentro do mesmo torus, dentro do mesmo sistema. Uma fração consciencial da sua coroa é contida e sustenta dentro dessa realidade. Então a sua bolha vibra e influencia as outras, e todo o processo é contínuo e interligado. A Sim, gente pode dizer que a sua bolha é o seu campo eletromagnético também? se você analisar uma fração das vibrações da bolha, sim. O campo Mas é mais que isso, eletromagnético então. está dentro da bolha. Mas é mais que Sim, isso, então. sim. A bolha é a sua expressão nesse mundo. Se a sua visão fosse mais ampla, espectro de cores, fosse além de 4, e a capacidade vibracional das comunicações dentre as sinapses fosse diferente, isso seria visto, mas não é nem um pouco funcional. É mais funcional sentir? É mais funcional viver, não que eu esteja lhe cortando. O sentir é uma ferramenta inata que transpassa qualquer tipo de visão, transpassa qualquer tipo de ferramenta, qualquer tipo de corpo. Qualquer um tem isso de forma inata. É a verdadeira expressão de tudo, mas não o sentir baseado em um mental refinado, mas o próprio sentir também vem do mental e vem de todas as outras expressões. Depende do próprio contexto e análise. Cada um expressa da sua forma ante ao seu padrão vibracional. Entende? Sim. Mas iremos estudar isso mais profundamente. Teremos uma outra ótica. Mas hoje estamos respondendo a Raquel. Sim, mas já ficou anotado o tópico para a gente expor numa conversa mais detalhada. Vamos estudar sobre dimensões e visão. Isso. Então, a próxima pergunta, acho que a gente então respondeu, acho que você respondeu, né? Como do que se trata a bolha e como a bolha se forma. Essa eu não sei se ficou claro. Como a bolha se forma? Não, mas você falou, vem pelo chakra coronário, não, sai do... Fala de novo, eu me confundi também. Ela se expressa em todos os chakras. Dentre os conhecidos, ela usa como uma espada a sua vertente, o seu tronco. Existem milhões de chakras dos seus meridianos, mas não há um estudo tão aprofundado sobre eles. Então, você tem um torus, um sistema toroidal energético. Estudando sobre ele, dá para ter um entendimento mais amplo. Sim. Eu não disse o nome dos chakras por respeito aos processos de estudo desse trabalho. No futuro, iremos trabalhá-los. Eu agradeço a compreensão.
Mas, em resumo, a gente pode, então, se dizer que ela se forma através dos chakras, então. Sim, na verdade ela vem da sustentação energética e interage com os chakras. Sim, sim. Os chakras são sistemas de expressão, expressões corpóreos. São processos de comunicação da própria consciência, do próprio mental e dos processos de expressão do físico. São plugs, se podemos dizer assim. Sistemas complexos de interação em elipse, como se você tivesse duas elipses, uma em sentido horário e a outra em sentido anti-horário, no mesmo ponto, trabalhando com frações de energética, energias que pulsam e energias que captam os pulsares externos. Mas Eu iremos acho que estudar mais. sim, e eu acho que a gente tem uma animação sobre isso. Eu vou ver se eu coloco o link na descrição do vídeo. É uma animação sobre o torus, mas como esse sistema é um sistema toroidal, ela vai ajudar a ver como esses pulsos. Exato, tudo é um torus, tudo é um buraco negro. A próxima pergunta é em relação ao inferno. O inferno, o astral inferior, umbral. Você trabalha lá? E como que é o trabalho? Nós trabalhamos na Terra. E como Terra, essas partes fazem parte do espectro vibracional. Nós temos intervenções e comunicações com seres que expressam os mesmos conceitos do ego, manipulam as mesmas energias. Dentro dessa ótica, sim, o trabalho é um trabalho Estou achando meios de se tornar compreensível, me desculpe. O trabalho ele é um coligar das essências e sobre uma intenção mútua e contínua, a própria Terra se expande. Depois nós podemos divagar mais sobre isso. Agora deu uma pergunta, mas é uma pergunta séria. Você trabalha de casa ou você mora em outro lugar e trabalha lá? A minha casa é o planeta, então eu trabalho de casa. A próxima pergunta da Raquel é que se existe muita ilusão das pessoas em relação aos Exus? Eu não posso falar pelas pessoas, seria uma afronta, mas existem interpretações, as mesmas interpretações sobre captações do campo. Exu é a protoforma da existência. Exu é o começo, o meio e o fim. Exu é o campo de atuação elemental do divino. Mas quando eu tenho meios de expressar os maiores apegos humanos através de entidades que trabalham dentre esses mesmos apegos a um nível individual, sem dúvida, várias interpretações do mental se defendendo vão se cocriar. E várias realidades vão se manifestar ante a interpretações alheias, onde verdadeiros seres angelicais se passam por Exus com muito mais luz do que eu, falando errado, palavrão, falando grosso. Então, dentre a minha ótica, o meu ponto de vista, sim, se os seres vissem os seres que o ajudam,
não melhores nem piores, mas vissem como seres, e vissem o que eles nutrem em comparação aos mesmos seres, as interpretações seriam diferentes. Mas não é um julgamento, é apenas uma realidade que eu enxergo, aonde não há melhor ou pior, apenas interpretações, aonde os mesmos Exus tentam não ter as mesmas interpretações sobre os seres que eles estão em convívio mútuo e aprendendo ambos os seres de dentro para fora. Porque não há caridade, há convívio. A caridade é uma expressão natural do ser. Todo o ser é caridoso ante a sua ótica e a sua verdade. Sim, caiu uma ficha, caiu uma ficha para mim. É porque às vezes o próprio obsessor na visão dele, ele acha que ele está ajudando aquela pessoa. Exato. Tudo são interpretações e pontos de vista. Julgar não é o caminho, mas é o que se mostra mais fácil. Quando eu julgo e projeto, eu me defendo. Entende? Sim, mas é o princípio do joguinho, porque eu julgo o projeto, aí eu me defendo, aquilo causa uma contração na bolha, aí aquilo fica voltando, 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 até chegar uma hora que eu vejo, a gente vê que a única maneira de não ter aquela contração é não mandá-la para, não julgar, é não mandá-la para fora. Não tem jeito de eu tentar mandar ela para fora sem ela voltar para mim. Na verdade, ela nunca vai para lugar nenhum. Depois podemos divagar mais sobre isso. Esse contexto, Sim. ante ao seu entendimento, é muito claro, mas para as pessoas que ainda estão caminhando sobre o entendimento de suas bolhas, há necessidade de um trabalho mais lento. Como diz Pai José, um cursinho. Ele vai Um dar um cursinho. cursinho. Um cursinho sobre a bolha. Já anotei. É Exato. um curso sobre a bolha. O Pai José vai dar um cursinho preparatório, como diz ele, Ok. sobre a bolha, sobre processos de defesa, processos mentais. E aí teremos uma série, se podemos dizer assim. Sim. Ah, muito bom. Vamos sim. Então, a próxima pergunta, então vamos saindo desse, então, passando para a próxima pergunta da Raquel. É que se todas as pessoas têm um Exu que as acompanha? Olhando a explicação que eu dei, onde Exu está em todos os lugares em sua protoforma sistêmica, todas as pessoas são Exu, estão em Exu e vivem Exu, dentro desse Exu cósmico, dessa energia. E as mesmas pessoas, para que haja manifesto do processo consciencial dentre ao próprio mental e ego, sim, todas elas têm experiências mútuas com seres que trabalham dentro dessa faixa vibracional, nem sempre dados como Exu. Outras civilizações, outras ideologias, outros processos de entendimento têm nomes mais distintos. E sim, Exus são, em algumas culturas, o anjo da guarda. E fica a referência, se ela quiser, e quem quiser escutar mais sobre isso, teve uma conversa com o Tranca-Ruas sobre entidades protetoras, anjos, guardiões, Exus, e toda essa parte dessa frequência de proteção. Exato. E a gente pode... Quer adicionar alguma coisa ou a gente pode passar para outra pergunta? Podemos passar. Foi muito claro, nosso amigo.
Sim, a conversa com o Tranca-Rua foi bastante claro. Recomendo aquela conversa. Me ajudou. Eu também. Me ajudou. Os seres malignos. Então, a próxima pergunta é se os seres malignos são malignos porque querem ou eles têm alguma outra influência na maldade deles. Não há seres malignos. Há interpretações. Há ilusões. Mas nenhum ser é maligno. O que eu digo como mal pode ser um bem em uma amplitude maior. Como eu expliquei há pouco. Entende? Sim. Não sei se vai ajudar, mas no diálogo, na conversa sobre os campos morfos e as placas tectônicas, você falou que às vezes o ser maligno, por exemplo, ele está, vou dizer, ele acaba surtando, mas ele está surtando como ponto de expressão de um processo contrativo coletivo que acaba se expressando nele. Exato. É como se ele fosse um agente do caos reequilibrante. Exato. Esse nome gera contração nos campos. Podemos usar uma expressão do todo. Podemos usar esse termo, não a corrigindo, apenas dando uma conotação mais expansiva. Sim, sim. Um agente do todo. Não dando conotação negativa nem positiva ao mesmo. Uhum. Até porque a minha energia, quando dou conotações a esse tipo de expressão, influencia todos os seres que expressam nesse orbe. Então a gente tem esse cuidado. E de alguma forma, todos os seres influenciam a todos o tempo todo. Então é apenas um instigar de responsabilidade a quem se vê como é. Não uma crítica, apenas um ponto para estudo. Não é a palavra, infelizmente, a palavra caos. Tem muito preconceito sobre essa palavra e a gente fez uma entrada muito extensa no Unisapiência sobre a teoria do caos e como se está entendendo melhor e melhor o caos e para tirar esse medo, né? Sim, podemos trabalhar dentro desse termo em um outro trabalho, uma outra conversa, mas há necessidade de um pouco mais de preparo, não por falta de competência, e sim por respeito. E nessa parte de se tem alguma outra influência na suposta maldade ou no que eu interpreto como maldade em outra pessoa, pode-se dizer que, já que estamos todos coligados e tem uma bolha coletiva, tem influência de todos? Exato. Até na pessoa que vê maldade. Se eu interpreto aquele ato como maldade e não como um ato de expressão do todo, existe maldade em mim, pois julgo o mesmo ato. Compreende? Compreendo, mas aí vem uma questão que eu tenho, não é da Raquel, essa questão é minha. Porque tem a diferença da forma e do conteúdo, né? Então, eu posso, em termos do conteúdo, ver que aquela pessoa agiu no equilíbrio de tudo, que aquilo estava perfeitamente equilibrado. Mas em termos da forma, eu posso colocar a pessoa na cadeia para um outro processo de reequilíbrio também. Não? Como fica? Você está colocando, além da interação na sua bolha, a interação na bolha do todo. Existem leis, existem processos comportamentais, existe um contexto sistêmico e sem problemas. Não é porque você não vê como mal que você não tenha gostos, moral e saber o que é certo ou errado. A Há uma diferença. diferença entre julgar, onde você aponta os dedos e critica e oprime, entre a justiça, na onde você sabe o que é certo ante a consciência coletiva e aí você toma as decisões. Um grande exemplo foi Cristo.
Sim, Ele não julgou, mas ele aceitou os processos coletivos. sim. Seria uma opressão. Perdão. Por favor. Não, porque se abriu essa caixinha do Cristo, porque o próprio fato dele ter se submetido àquilo tudo foi um grande ato de respeito, porque ele, olha, ele estava Exatamente. materializando coisa, desmaterializando coisa, ele podia ter saído, caminhado para longe. Quando alguém executa um ato que para a sociedade é equivocado, onde ele comete uma atrocidade, ser julgado, abre aspas, punido, fecha aspas, é respeito para com ele, porque ele não entende que o que ele fez é ruim e o processo gera consciência. Agora, como se faz o processo de punição, aí é um outro ponto. Gerar consciência não é opressão, mas é um outro ponto, onde eu tenho meus pontos de vista pessoais, entende? Então, como saber, por exemplo, se eu não estou julgando, mas estou respeitando as leis, a justiça, então eu vou conseguir passar por aquilo Em paz. em paz? Ah, sim. Então, por exemplo, se eu sou policial, eu vou ser capaz de prender aquela pessoa que fez alguma coisa que a gente considera criminosa, fazer aquilo tudo com uma grande paz interior, então? Exatamente. Existe um respeito mútuo, assim como o processo de autoconhecimento. Não existem seres maldosos. Não é porque um policial entre uma vida e outra escolheu tirar uma delas. Em um processo de expressão natural que ele precisa se culpar. Ele fez o que deveria ter feito. Entende? Entendo, acho que sem expandir muito, mas isso é um tópico que eu gostaria de conversar mais, que é essa coisa do perdão de si mesmo, Sim. da culpa e do Página perdão Zero de vai si trabalhar mesmo. isso no mini curso. Ah, sim, porque vamos fazer, sim, porque está relacionado à bolha também, processo de defesa e processos mentais. Sim, perfeito. Ele também diz que vai fazer um trabalho parecido com o nome que vocês dizem de curso em milagres. Ai, sim, sim. Oh, presente para mim. Para todos. Oh, gratidão. Gratidão ao macrocosmo. Então, podemos passar para a próxima pergunta? Por favor. A próxima pergunta é qual a diferença, ou se há diferença, entre o abismo e o inferno. Depende do ponto de vista. O abismo dentre a árvore da vida está em todos os processos e em cada escolha e em cada consequência. Agora, se você dar conotação de abismo ao inferno, pode ser uma projeção sua, na qual você passe dentre aos seus processos de autoquestionamento e auto-julgamento. O abismo na psicologia nada mais é do que um processo de passagem. Quando você não acredita, você passa por cima dele. Eu digo não acreditar não num contexto mental, mas sim num contexto nutrir. Você não precisa do abismo. Você é maior que o abismo. Mesmo se aplica aos processos de quem se auto-julga ou se auto-questiona. Se você se vê maior, você não passa por nenhum processo contrativo. Você entende que as expressões são o próprio equilíbrio. E sim, o abismo ou o inferno também é amor.
pois é o mesmo amor que você tem julgando alguém em paz, e dentre aos seus processos de experiência, onde você é um juiz, e não alguém que aponta o dedo e julga. Sim, um juiz tentando atingir, fazer com que haja justiça. Exato, ou o juiz da sua própria vida, onde você, dentre sua autenticidade, usando a mesma bolha, advoga ou não para alguém, pois vê que ali existe a injustiça, mas Então, você julga apenas de si. Falar, olha, eu vejo um processo distinto a qual não vejo justiça nisso. Dentre o meu trabalho, eu vou executar a minha autenticidade. Eu mesmo faço isso quando existem processos contrativos. E sim, nós intervimos. Pedimos o que aqui chamam de milagres. o que seria o milagre nessa? A energia a ser transmutada de outra forma. De outra forma que não tenha Um efeito, colapso um colapso. físico. Ah, tá. Sim. É porque confundiu, porque, como a gente mencionou o curso em milagres, aí aquela caixinha ficou aberta na minha mente, e no curso em milagres, o milagre é uma mudança de perspectiva. Também, dentre ao meu ponto de vista, o milagre, além de uma mudança de perspectiva, é uma intervenção fora dos padrões. Mas Sim, dependendo sim. do nível, ante a quem vê a alteração de um padrão apenas por uma mudança de perspectiva também se encaixa perfeitamente. Sim, se encaixa. Um arquiteto pode mudar a perspectiva sobre um fato e simplesmente alterar o padrão onde para nós é um milagre. Não que ele seja maior ou melhor, apenas um contexto distinto. Então, Compreende? sim, sim. Então, se vamos falar, então, para resumir a diferença entre o abismo e o inferno, é porque quando você começou a falar, você falou da diferença, é porque tem o abismo em cada parte da árvore, por Cada assim dizer. decisão e o Sim, inferno também. É a mesma coisa. então é a Eu dei mesma uma coisa. conotação mais ampla. Sim, depende do ponto de vista e processo interpretativo. Mas e o termo no Espiritismo tem um termo que se chama zonas abissais. É a mesma coisa, então, também, né? Exato. E, São então, faixas vibracionais do tórax terrestre. essa é uma boa definição. São faixas vibracionais do tórax terrestre. Exato. Eu não dou conotações nem nomes. Apenas uma faixa. Dentre essa faixa, muitos podem dar vários nomes. Sim, você pode estar descrevendo a mesma faixa com dezenas de nomes diferentes. Dezenas de interpretações. Sim. Quando falarmos das dimensões, teremos um entendimento mais amplo. E já estamos quase no final. A próxima pergunta é se todo ser humano possui um lado ruim, ou o lado ruim. Todo ser humano é. Ante a esse ele caminha na elipse de sua própria evolução. Existem processos de expansão da própria consciência, onde ele adquire grau de raciocínio e mente. A mente lhe propõe conceitos. O propriamente, ante a sua consciência, gera interpretações do certo e errado sobre os mesmos conceitos. Dentre esses conceitos, alguns podem dar interpretações sobre um lado mau e um lado bom, mas, ao meu ponto de vista, o ser humano apenas é. Entende? Sim. De uma certa forma, ao invés de falar lado bom, lado ruim, talvez seria, podemos falar um pouco um lado que incomoda?
diante do seu ponto, talvez. Se me incomoda, está em mim. Se existe lado mal, existe lado a ser trabalhado. Se existe algo ruim, existe algo a ser entendido. Dentro desse ponto, sim. Eu tenho medo do meu lado sombra na psicologia. Apenas uma Isso. analogia. Esse medo do lado sombra pode ser dado como lado mal. Mas o medo é apenas a falta de conhecimento. O medo comprime. Você tem todo o poder, ou seja, liberdade para estudar. E se estudar. Compreende? Sim, por isso que, para mim, me comprime menos pensar apenas no lado, em coisas que incomodam. E se incomoda, é meu, e se é meu, eu posso mudar, alterar, entender. Sim. Sim. Porque o próprio termo sombra, ou a própria classificação ruim, não traz medo. Não se conhece. Ainda há pouco, as explicações sobre o inferno geraram um estado expansivo em diversas pessoas. Ainda não se conhece, mas estamos trabalhando. E estamos na última pergunta. E só falando que, tanto para Raquel, quanto como para qualquer pessoa que está escutando, se alguma coisa não ficou clara, ou se ficou muito fechado, ou se causou confusão, se causou medo, manda as perguntas que a gente vai clarificando e ampliando o entendimento e o autoconhecimento de todo mundo e da gente também. Exato. E a última pergunta é: quais são as faixas vibracionais do astral? Todas. Todo Taurus é astral. Esse mundo aqui e agora também é astral. Mas a pergunta dela é quais são as faixas vibracionais do astral na literatura espírita. Se você olhar para um Taurus, está entre 65 graus a 80, 65. onde 50 é o ponto do meridiano do Equador, e existe o sul e o norte. 50 crescendo para baixo e crescendo para cima. 50, 60, 70 e 50, 60, 70. Entende? Entendo. Então então é a faixa em volta Dentre do o que touro. ela, dentre o que ela questiona é isso. Mas se eu levar ao meu ponto de vista, o astral é tudo. Todo o Taurus é astral. É um astro. Entende? Entendo. É porque na literatura espírita às vezes se fala de astral como a coisa mais tênue, mas toda vez que hum, o que, o que eu notei Exato. nas projeções Porque o astrais, planeta é um astro no macrocosmo. Você é um astro. mas toda vez que a gente está num lugar onde a frequência vibracional da gente está dentro da faixa de frequência vibracional daquele lugar, aquele lugar vai parecer sólido e material para mim, Exato. apesar de ser astral. Então, aqui também é astral, só que parece sólido para mim Exato. porque eu estou vibrando dentro da faixa de frequência vibracional daqui. Exato. Mas você entendeu o conceito de astro e por que tem esse nome astral? Bom, a Terra é um astro. Exato. Já temos uma resolução. Sim, a Terra é um... Ah, mas agora então... Posso abrir uma caixinha? Estamos aqui para isso. Então, a Terra é um astro e você pode falar um pouquinho da astrologia como instrumento de autoconhecimento? Se ajuda, se não ajuda? Sim.
É uma ferramenta para autoconhecimento mútuo, tanto de quem pratica astrologia, tanto para quem tenta entendê-la. É uma ferramenta como o mapa que o menino faz, como o tarô, e é de suma importância para o entendimento de todos. É porque você falou da Terra como astro, e na astrologia a Terra é o astro em relação com outros astros, e você como ser ali naquele astro, recebendo influências e interagindo com outros astros. Sim. Então, todos os astros, por exemplo, se eu olhar Marte como astro, vai ter um astral, o que os espíritos chamam de astral. Vai ter o Marte material em si, mais denso, mas vai ter tem um Existe, plano sim. astral? Existe. Existe inferno. Existe tudo. O Sol também. Sim, o Sol também é um astro. É porque no modelo convencional se considera que somente o Sol é o astro e os outros, os planetas já não. Mas em outro modelo, tem o modelo da astrologia onde todos são astros, a Lua, todos são astros. Exato. Então essa foi a última pergunta, mas Eu agradeço os questionamentos. Agradeço a oportunidade de expressar esses pontos de vista, lembrando que são meus pontos de vista e não a verdade em absoluto. Todo o entendimento é um entendimento mútuo. Toda a expressão de religar da consciência é uma expressão de si mesmo. Todas as dúvidas levadas a mim ou qualquer ser que se expressa neste trabalho serão respondidas. É uma diretriz, é um padrão. Podem demorar ou não, mas serão respeitadas e respondidas. Muito obrigado. gratidão. Que a paz esteja conosco. Amém. Muita paz e até breve.